Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Vale Entrevista especial Eleições 2020, hoje também aqui na sede da Gazeta de Taubaté, onde nós estamos entrevistando os candidatos ao Palácio do Bom Conselho, os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Hoje nós estamos recebendo aqui na redação do nosso jornal o candidato do PCdoB, Fernando Borges. Agradecer a sua presença aqui conosco. De agradecer, através do CAIC, o Jornal Vale, extremamente importante para o exercício da democracia, já que nós defendemos a democracia para dentro da eleição, eu acho que o que o jornal faz é oferecer oportunidade de apresentação das propostas, Isso sim é a democracia. Candidato, o senhor já foi candidato a prefeito, a vereador, a deputado estadual e federal também. Por que em 2020, qual a sua ideia? Por que o senhor também quer ser, é candidato, por que o senhor quer ser prefeito em Taubaté 2020? Bom, primeiro que a candidatura é um projeto coletivo. São pessoas que se juntaram a partir de novembro de 2019 e que quiseram construir uma proposta nova para o PCdoB em Taubaté. Essas pessoas elas têm como princípio básico a defesa da democracia com justiça social. O PCdoB é um partido histórico, tem quase 100 anos de idade, tem 98, vai completar 100 anos em 2022. Então nós optamos pelo PCdoB, porque inclusive o PCdoB tem o melhor governador avaliado de todos os estados brasileiros, que é o governador Flávio Dino do Maranhão. Então isso, na verdade, fomentou o interesse de todo um grupo para lançar a candidatura para prefeito e lançar as candidaturas para vereador na cidade de Taubaté. Legal. Um dos principais desafios do novo prefeito de Taubaté vai ser a questão da retomada da economia, que foi muito afetada pela questão da pandemia da Covid-19. Quais são as propostas do senhor para esse setor? Bom, para retomar a economia, primeiro, nós vamos recontratar grande parte dos desempregos que essa atual gestão proporcionou. Essa atual gestão proporcionou desemprego na FUST. Esses empregos deveriam ter sido mantidos na época de pandemia. Ela proporcionou desempregos até mesmo em trabalhadores seletistas da própria prefeitura, que contratou de modo errado, o Ministério Público fez com que eles demitissem esses trabalhadores. Acarretou também demissões na ABC Transporte, na Eco Taubaté. E essa gestão ela não fez uma questão que é importantíssima na cidade de Taubaté, que é a mediação junto à indústria. Então, muitas indústrias de Taubaté também demitiram e a prefeitura, que doou áreas para essas empresas, que deu isenção de impostos para essas empresas, não se utilizou da prerrogativa de tentar, de tentar manter esses empregos. Então, esse é o ponto que a gente acha que a prefeitura deveria ter agido no sentido assim, de não ter permitido tanta demissão no município de Taubaté. A política de geração de emprego de Taubaté ela já é ruim. Nós sabemos que na prefeitura de Taubaté se vende muita dificuldade para o empresário. Muitos empresários, seja ele do comércio, seja ele da indústria, seja ele do setor de serviço, ele tem muita dificuldade para se instalar em Taubaté, para implementar, para gerar emprego em Taubaté. Por quê? Porque a prefeitura vende dificuldades em Taubaté e nós estamos sabendo que existe um escritório da prefeitura de Taubaté que funciona aqui em São José, que vende facilidade para esses empresários. Então nós vamos ter um diálogo em todos esses setores. O cartão de visita de Taubaté, na nossa gestão, quando a gente assumir em 1º de janeiro de 2021, vai ser um diálogo. Nós vamos manter o diálogo com todos esses setores e nós vamos também desenvolver alguns aspectos que a economia de Taubaté ainda não desenvolveu. Por exemplo, características da questão literária de Taubaté, da questão turística de Taubaté, da questão cultural de Taubaté. Tudo isso gera um potencial muito grande na economia, que não é explorado. O Sítio Capão Amarelo é um dos maiores centros de visitação do estado de São Paulo, mas do ponto de vista da economia, isso não contribui em nada para a economia de Taubaté. Nós não podemos ser só um espaço de apresentações culturais, nós temos que ter visão para esses potenciais de Taubaté, para que esses potenciais gerem emprego, renda, investimentos na cidade de Taubaté. Então a economia, com um governo democrático, com um governo que não quer levar vantagem nas relações com os empresários, vai melhorar muito e nós temos certeza que nós podemos contribuir nesse sentido.
Você falou bem da questão da economia, eu queria saber quais além dessa questão da retomada econômica, quais devem ser as prioridades do seu governo, caso o senhor seja eleito? A prioridade do PCdoB é proporcionar justiça social. O forte nosso vai ser a implementação de políticas sociais de qualidade. Vamos dar um exemplo, certo? A saúde pública de Taubaté, o SUS de Taubaté, ele tem qualidade? Nós precisamos fazer essa reflexão, porque a população faz essa reflexão. Quando a população não é atendida no SUS de Taubaté, o que ela faz? Ela procura a defensoria pública para judicializar. Ou seja, ela não está atendida. Quando a prefeitura contrata um plano privado de saúde para os seus funcionários, é porque a prefeitura está reconhecendo que a política pública de saúde, a política pública do SUS, não funciona. Então, a nossa prioridade é investir nas políticas sociais, é garantir a justiça social para a população, a justiça social para a população. Não vai existir, por exemplo, segurança se não tiver justiça social. Nós podemos encher a cidade de policiais e ainda assim não conseguir segurança. A gente falando agora do atual governo, eu queria saber quais projetos dessa atual gestão você acha que valeriam a pena ser mantidos e quais o senhor descartaria caso o senhor fosse eleito. Bom, tem alguns projetos dessa atual gestão que são prejudicados por questões orçamentárias. Tá? Vou destacar um, por exemplo, a expansão das ciclovias. É um projeto importante? Só que não tem o recurso necessário para se expandir para todos os lugares. Lugares, por exemplo, como da periferia, que necessitariam desse projeto de expansão da questão das ciclovias, não vão ter acesso a isso. Então, esse é um caso. Por exemplo, na cultura, bastante coisa se faz, mas a gente sabe que só não se faz mais coisas, só não se faz mais projetos, mais políticas culturais por falta de orçamento. É nesse sentido que nós vamos garantir essas políticas, a continuidade dessas políticas. Eu conheço bem políticas da área de assistência. Por exemplo, a implementação de CRAS e CREAS no município, ela é importante? Esses serviços são importantes? São. Os profissionais são grandes profissionais? São. Só que nós precisamos equipar e dar melhores condições para que esses profissionais atuem. A saúde, existe bastante UPAs? Existem. Só que a gente precisa saber o que está acontecendo no UPA. Se as equipes de estratégia de saúde da família, elas encontram condições para poder trabalhar. Agora eu pergunto, a gente consegue entender um CRAS sem um cargo para os assistentes sociais fazerem visita às famílias? Então existem projetos da prefeitura, até porque recebem recursos públicos do governo federal, que são importantíssimos para a cidade. Só que a prefeitura não faz o investimento, o aporte, a valorização dos profissionais que estão lá dentro para tornar aquele serviço um serviço de qualidade. O senhor falou da questão orçamentária, o novo prefeito de Taubaté ele vai ter grande parte do orçamento comprometido. São mais de 60 milhões da dívida com o IPMT e na cotação atual o empréstimo do CAF já está em mais de 300 milhões. Enfim, como será possível governar e também cumprir as promessas de campanha e já governar com o que já está comprometido? Na verdade, são 400 milhões de dívida. Tem comprometimento, inclusive, com a aposentadoria dos trabalhadores do Serviço Público Municipal, que na verdade é uma irresponsabilidade desse governo, que coloca, inclusive, direitos dos trabalhadores em risco. Qual é a nossa proposta? Quando a gente assumir a prefeitura, em 1º de janeiro de 2021, nós vamos auditar todos os contratos da prefeitura, todas as dívidas do IPMT, você entendeu? Nós vamos saber, de fato, quanto dessa dívida já foi paga, quanto dessa dívida é justa, você entendeu? Para poder, inclusive, ter noção do que pode ser feito. O orçamento de Taubaté é um tanto quanto prejudicado, até por conta dessas dívidas que foram contraídas dessa atual gestão, mas a gente não tem uma clareza de fato do que é possível fazer. Agora, nós podemos ter certeza de alguma coisa. Todo recurso público vai ser utilizado de modo transparente e honesto. Todos os empresários, todas as pessoas vão ter tratamento iguais com relação à prefeitura e todo o recurso do orçamento público vai ser utilizado, primeiro, para atender as pessoas
mais necessitárias, principalmente as pessoas que vivem com problemas sérios dessa pandemia. Né? Nós não podemos virar, né, as costas para essas pessoas num momento tão difícil. Então, a geração de emprego, de renda, a formação profissional dessas pessoas vão ser algumas das prioridades do município. Você falando dessa questão das pessoas mais carentes, no seu plano de governo você fala da criação de restaurantes populares nos bairros, por exemplo. Tem algum plano de quantos seriam e qual seria o custo disso para a prefeitura, por exemplo? Essa é uma discussão extremamente importante, né? Porque as pessoas devem falar assim, nossa, mas tem o Bom Prato, né? Mas tem que dizer que o Bom Prato fica no centro da cidade e que a passagem de ônibus custa R$ 4,40 para ir e R$ 4,40 para voltar. Então, com R$ 8,80, a população compra o seu próprio alimento e faz a sua refeição em casa. Até para mais pessoas com R$ 8,80 por dia. Então, nós pensamos nos bairros mais vulneráveis, indicado por uma assistência social. Né? A assistência social ela precisa identificar quais são os bairros mais vulneráveis, onde tem mais pessoas desempregadas, necessitadas dessa política pública para poder implementar. Mas essa política, ela avança muito nesse período de pandemia, né? Tem muita gente não fazendo as suas refeições, né? Vivendo de cestas básicas, vivendo da solidariedade, inclusive, né? Que é uma coisa extremamente importante. Então, nós pensamos em levar essa política pública para os bairros mais vulneráveis. Candidato, um dos setores mais criticados pelos moradores de Taubaté hoje é o transporte público. Sim. Em 2024, o novo prefeito ele vai ter que decidir se ele faz uma nova licitação ou se ele prorroga por mais 10 anos o contrato com a atual empresa. O senhor já tem um planejamento do que fazer caso o senhor seja eleito? Bom, primeiro precisa destacar o que já vem acontecendo. Esse serviço ele não tem qualidade, o valor da passagem é um valor alto e tem 50 centavos de subsídio da prefeitura. Os trabalhadores da ABC estão sendo demitidos. O transporte em linhas como, por exemplo, Santa Teresa Centro, nos horários de pico, os ônibus andam sobrecarregados. Você imagine num período de pandemia, um ônibus do transporte coletivo andar lotado, com 100 pessoas. É o que vem acontecendo em Taubaté. Depois as pessoas querem saber, porque tem muitos casos de Covid em Taubaté. Um dos motivos é esse. Agora, nós vamos avaliar o contrato. Se a ABC não estiver cumprindo com aquilo que está no contrato, nós vamos romper, nós vamos acabar com o monopólio, né? Nós vamos rever todas as possibilidades de transporte coletivo, né? Passando pela TCTAL, passando pela mototáxi, passando pelo Uber. Nós vamos organizar esse mapeamento do transporte coletivo para oferecer para a população basicamente duas coisas: a qualidade e o preço baixo. E o nosso programa defende passe livre para estudante, passe livre para desempregado e passe livre para os idosos a partir dos 60 anos. Candidato, o atual governo ficou marcado por grandes investimentos no esporte de alto rendimento. Em 2019, por exemplo, gastou mais de 5 milhões de reais em salários de atletas. O que o senhor acha dessa política? Pretende manter alguma coisa desse tipo? Qual o pensamento do senhor? Nós vamos ter um governo democrático. Nós não vamos fazer nada da nossa cabeça. Mas nós vamos perguntar para a população: vocês querem ter uma escola de excelência igual ao que a Embraer oferece em São José dos Campos? Ou vocês preferem ter um time de voleibol? Nós achamos um absurdo fazer esse investimento, até manter esse investimento no período de pandemia, e ao mesmo tempo abandonar setores, por exemplo, como a Eco Taubaté, setores como, por exemplo, os trabalhadores da FUSH, que foram mandados embora, setores como, por exemplo, os trabalhadores da ABC Transporte. Existe um esforço muito grande, uma captação de recursos, um esforço político muito grande para manter o time de voleibol, mas eu entendo que do ponto de vista da justiça social e da democracia, nós vamos ter outras prioridades. Nós vamos olhar primeiro para aqueles que mais necessitam. Eu não acho que o Bruno Rezende seja objeto do nosso investimento social. Candidato, o senhor falou bastante da questão dos terceirizados da FUST, né, que eles serão demitidos em dezembro, já que a Unital não tem mais interesse no convênio, né, que são os que funcionavam na educação, ensino integral e as creches, enfim.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, o que o senhor pensa fazer a respeito, qual é a proposta do senhor para poder resolver essa situação? Bom, são 1.300 da FUST, mais 1.000 seletistas, mais 300 da Eco Taubaté, mais 100 da ABC. Você vê que a Prefeitura Municipal de Taubaté não se esforçou em nada para preservar esses empregos, não se meteu, né? Não foi lá, né? O pessoal que comanda a FUST não tentou administrar isso, abandonou esse trabalhador. O trabalhador está abandonado. Mas você sabe o que está acontecendo? Todos eles estão recebendo a informação que em janeiro eles vão ser recontratados. Sabe por que se faz essa promessa? Porque, na verdade, quer colocar essas pessoas, esses trabalhadores, à disposição de novo para votar no mesmo projeto, para continuar no mesmo projeto. Nosso compromisso é não deixar acontecer o que aconteceu com esses trabalhadores. A precariedade, o sucateamento do trabalho terceirizado gera isso. Então, nós queremos o trabalhador com direitos reconhecidos, garantidos. Você sabia, por exemplo, que existem professores que eram eventuais, que nesse momento de pandemia não recebem nenhuma cesta básica da prefeitura? Foram abandonados. Professores eventuais são fundamentais no funcionamento das escolas. Se eles estão abandonados, se ninguém entregou, se ninguém olhou para ele, entregou uma cesta básica nesse período, como é que a gente pode ter respeito com uma gestão como essa? A gestão precisa olhar para as pessoas. A gestão não precisa ficar olhando só para o orçamento, para ver quanto que Taubaté vai arrecadar, ou quantas empresas vão vir para Taubaté. A gestão pública precisa ter respeito com as pessoas. E é nesse sentido que o PCdoB vai colocar o seu programa e vai assumir todos esses compromissos a partir de janeiro. Candidato, no segundo turno da eleição de 2018, o presidente Jair Bolsonaro ele teve 81% dos votos válidos em Taubaté. O senhor acha possível um partido de esquerda eleger um prefeito em Taubaté? Como fazer para conquistar o eleitor? Eu queria que o senhor falasse também se você acha que tem não uma nova onda, mas tem mais candidatos de esquerda em Taubaté nesse momento. Bom, primeiro, precisa entender o que o atual presidente fez de 2018 para cá, certo? Então, ele, na verdade, ele decepcionou grande parte desses 80% que votaram nele na cidade de Taubaté. Decepcionou, por exemplo, mulheres, porque ataca o tempo inteiro mulheres, não oferece políticas públicas para mulheres. Decepcionou os servidores públicos, porque quer tirar a estabilidade desses servidores públicos. Decepcionou negros e negras, porque ataca o tempo inteiro políticas consolidadas de negros e negros. Decepcionou a hora que propôs o auxílio emergencial, porque queria oferecer R$200 para a população. Se não fosse partidos como o PCdoB, o auxílio emergencial proposto por Paulo Guedes e Bolsonaro seria de R$200. É a responsabilidade e compromisso social de partidos como o nosso é que faz com que a população tenha algum direito até agora, porque esses partidos que existem. Agora, muito do que aconteceu na eleição passada se deveu ao antipetismo, a divulgação de fake news. Nós queremos entender também que contribuiu bastante. Muito do que foi dito já foi desmentido. Nossa candidata foi vice-presidente na chapa do Fernando Haddad. Nossa candidata foi demonizada durante a eleição com fake news produzidas por essas pessoas. Então, a mentira, ela tem tempo de duração para acabar. Chega num momento que não dá mais para manter a mentira. A população vai começar a ver quais são os partidos que têm, de fato, compromisso com justiça social, compromisso com democracia, compromisso com políticas públicas, e é nesse sentido que nós queremos pedir o voto para a população. Com justiça social, com democracia, a população vai poder participar e vai poder dizer o que ela quer do Poder Executivo. Porque não é um grupo político que determina o que a população precisa numa cidade. É a população que determina as suas prioridades e o Poder Executivo executa as prioridades da população. Então, nesse sentido, a população precisa reconhecer, num partido de esquerda como o PCdoB, uma oportunidade de, ao invés de delegar o governo para grupos econômicos e políticos, dela própria assumir a gestão do município.
Candidato, eu queria agradecer muito a sua participação na entrevista aqui conosco. Queria que você fizesse as considerações finais e falasse um pouquinho desse processo de campanha, por favor. Bom, Kaique, eu queria agradecer também o Jornal Vale, extremamente importante aí no desenvolvimento da democracia da região. Eu queria aproveitar essas considerações finais para poder dar um abraço em cada profissional, servidor público, principalmente os servidores públicos da educação, os trabalhadores da educação. Que nesse período de pandemia, eles sofrem ataques constantes. Tem setores da mídia, tem setores do próprio poder político, tem setores da economia que dizem que os profissionais da educação eles estão ganhando sem receber nesse momento. Isso não é verdade. Os profissionais da educação estão usando a sua própria internet, estão usando os seus próprios equipamentos, o seu próprio celular, estão mantendo as relações possíveis com seus alunos para poder superar uma parte da dificuldade que nós estamos enfrentando nesse período de pandemia. Então, eu queria manifestar o meu repúdio às pessoas que tratam os profissionais da educação dessa forma. Dizer também que o grande potencial de uma cidade é o seu potencial humano. E o nosso partido tem compromisso de aprovar o plano de carreira para todos os trabalhadores do Serviço Público Municipal no primeiro ano de gestão do PCdoB na cidade de Taubaté. Nós contamos com vocês. O PCdoB é um partido que defende a democracia, que defende justiça social. Vote Fernando Borges, vote 65. Candidato, muito obrigado. Nós conversamos hoje com o candidato à Prefeitura de Taubaté, professor Fernando Borges, do PCdoB, e encerramos aqui mais uma edição do nosso Vale Entrevistas. Fique conosco, até a próxima.